Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nessa videoaula eu vou fazer uma demonstração de como utilizar o plugin Smart Map para a gente poder fazer uma interpolação por krigagem, ok? Então o plugin já está instalado, eu tenho aqui um projeto com algumas amostras de solo, então veja que aqui estão as minhas amostras, eu devo ter aqui um total de 141 amostras de solo e veja que a gente tem vários atributos, dentre eles a altitude, a condutividade elétrica, a 20 a 40 centímetros, a gente tem o teor de umidade, o pH, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e assim por diante. Então, veja só, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer a interpolação de alguns atributos do solo utilizando a krigagem no plugin Smart Map. Então, vou vir aqui em Plugin, Smart Map Plugin. Se vocês ainda não viram como fazer a instalação do plugin, eu fiz um vídeo explicando como fazer a instalação do plugin. E antes da gente rodar o plugin, uma primeira coisa que você precisa fazer é salvar o seu projeto. Então, você precisa de ter um projeto salvo. Ou seja, você tem que vir aqui, salvar projeto. Veja que eu estou aqui dentro da pasta tutorial e eu já tenho um projeto salvo aqui, ó, projeto 3. Vou mandar salvar e substituir. Por que disso? Porque quando o plugin abrir, ele vai criar uma pasta para você chamada Smart Map. Então, não sei se vocês perceberam, mas quando eu abri a pasta aqui, ó, ele criou essa pasta aqui, Smart Map. Eu vou deletar essa pasta só para vocês verem. Então, excluí a pasta. Agora, eu vou abrir o plugin. Veja só, eu posso abrir também por esse ícone. Quando eu abro o plugin, ele cria a pasta aqui dentro da pasta tutorial, ele cria a pasta Smart Map, ok? E para que serve essa pasta? Ele vai salvar aqui dentro várias ações que a gente vai executar aqui com o plugin dentro daquela pasta. Eu vou fechar o plugin novamente e vou novamente abrir. Veja só, ele criou então a pasta aqui dentro. Então, por isso que a gente tem que ter um projeto salvo. Uma segunda coisa que eu chamo a atenção é que você precisa de ter todas as suas camadas no sistema métrico, no sistema UTM. Então, pessoal, vocês não podem utilizar o sistema latitude e longitude. Se você fizer o uso do sistema latitude e longitude, na hora de você usar o plugin, vai ser calculado distância, né, utilizando a distância euclidiana, e aí vai precisar, logicamente, do sistema estar no sistema métrico para a distância ser calculada de forma correta e também não haver nenhum erro aí no plugin. Uma outra coisa que eu recomendo é você ter o contorno. Então, o contorno ele deve ser um polígono e ele deve estar no mesmo sistema de projeção dos seus pontos. Então, veja só, aqui eu tenho uma camada, essa camada está no sistema SAD69 UTM-23 Sul. Aqui eu tenho uma outra camada que também vai estar nesse sistema, SAD69 UTM-23 Sul. E aqui eu tenho o polígono de contorno que também está no SAD69 UTM-23 Sul. Então, isso é necessário. Então, agora eu vou abrir o plugin, clicando aqui no ícone. Pronto, o plugin está aberto e a gente tem algumas abas aqui em cima. 4 abas principais. Então, aqui nós vamos ter acesso aos dados. Então, veja aqui, não preciso fazer nada. A gente vai deixar essa opção aqui marcada porque quando ele gerar o mapa, ele vai exportar o meu mapa como raster. Tá? Então, ele vai guardar aqui meu mapa como raster. Eu vou marcar essa opção aqui por hora, só para vocês verem o que significa exportar o shapefile. E aqui ele vai exibir os gráficos também, né, aqui para mim no próprio plugin. Tá? Vai fazer uma apresentação inicial aqui. Então vamos lá, eu tenho aqui duas camadas diferentes. Primeiramente eu vou trabalhar com essa camada aqui, amostras. E aqui eu escolho o atributo que eu quero interpolar. Eu vou escolher aqui, por exemplo, a condutividade elétrica 20. Simplesmente clicar em importar. Pronto, ele fez a importação dos dados. Veja que agora ele automaticamente extraiu as coordenadas x e y. Aqui você vai estar com o atributo que você escolheu. A próxima aba, grid, a gente vai escolher o tamanho do pixel que vai ser gerado para ser interpolado. Então, vou escolher aqui um tamanho de pixel de 5 por 5, vou deixar do jeito que está, e vou definir um polígono de contorno aqui. Então, eu tenho que marcar aqui, escolher um polígono de contorno. Veja que eu só tenho um polígono de contorno, vou escolher esse aqui e clicar em definir. Quando a gente define o polígono de contorno, ele recalcula aqui os valores x mínimos e máximos. Para dentro desse grid, ele vai colocar, então, todos os pixels aqui dentro dessa área. E aqui ele calcula o índice de Moore univariado para a gente, para a condutividade elétrica. Isso é bom porque dá uma noção para a gente de dependência espacial. Veja que ele tem aí um índice de Moore de 0,53 e esse índice de Moore ele é significativo para o nível de 5%, ou seja, é um valor menor que 0,05, ou seja, 5%. Então, ele é bem significativo, né, esse valor aqui. Tá? Isso indica aí que a gente tem uma dependência espacial e essa dependência espacial ela é significativa. Quando esse número começa a crescer, pessoal, ultrapassa aí os 5%, né, ou 0,05, aí você tem que desconfiar. Na verdade, pessoal, esse p-valor aqui
ele é um pseudo p-valor. Ele é calculado aí com permutações dos pontos. Ele faz 999 permutações. Depois de fazer isso, ele calcula uma distribuição e verifica a probabilidade da gente obter esse índice de Moore aqui dentro da distribuição de permutações. Vou passar para a próxima aba e agora sim eu posso calcular aqui o nosso semivariograma. Então aqui eu fiz um primeiro cálculo. Se vocês quiserem, vocês podem colocar valores aqui maiores, ó, e ele já verifica aí o valor final. Então veja aqui que eu não tenho distância maior que 731 metros. Mesmo que eu coloque aqui 5.000, ele não vai ter valor maior que isso e ele volta aí para o valor máximo. Então aqui a gente tem uma ideia onde a gente deveria cortar o nosso gráfico. Veja que não é interessante a gente ter pontos com poucos pares de pontos. E aqui ele mostra os pares de pontos que a gente tem. Veja que esse vermelho aqui provavelmente tem 3 pares de pontos. E os mais verdes têm 885 pares de pontos. Então é interessante a gente cortar esse nosso gráfico por aqui, ó, em torno de 320 metros. E a gente faz um corte nele ali. Então agora trocamos aí para 320 metros. Veja que agora o ponto aí laranjado, ele vai ter em torno de 270 a 381 pontos, e aqui eu tenho um ponto em vermelho. E esse ponto em vermelho tem aqui em torno de 170 pares de pontos. Recomendado, pessoal, que a gente tenha aí no mínimo 30 pares de pontos para cada semivariância dessa calculada. E aqui a gente pode escolher também a nossa distância H. Então, se você coletou pontos na área lá com a distância mínima de 10 metros, você pode escolher aqui 10 metros. Se você coletou pontos com 5, então você escolhe a 5. Se você coletou pontos com um grid de 100 metros, você vai escolher aqui 100 metros. Mas nesse caso, desse grid meu, ele é um pouco irregular, né? Então, eu não sei exatamente o valor que é o mínimo. Então, eu poderia escolher, por exemplo, aqui 5 e mandar calcular. Veja que ele trocou para 11. Significa o seguinte, 11 é o valor mínimo. No entanto, eu vou subir esse valor aqui, ó, um pouco para 20. Daí a gente vai aumentar aqui a quantidade de pares de pontos que a gente tem no primeiro ponto. Então, eu fiz isso, beleza. Agora eu poderia pensar em cortar um pouco mais, talvez aqui 300, mandar calcular. Você pode também pedir ele a variância amostral para você ter uma noção. Veja que a variância amostral está por aqui. Dessa forma, nós podemos ajustar então o nosso modelo de semivariância teórica. Vamos imaginar que eu escolho um modelo desse com base aí no R2, no menor R2. Então aqui está dando 0,89, veja 0,89. Esse aqui está dando 0,88, 0,84, 0,89 e aqui 0,85. Então parece que os melhores foi esse e o gaussiano. Parece que o gaussiano ainda ganhou um pouquinho aí. Vamos deixar o gaussiano então. Aqui em validação cruzada, vocês podem fazer a validação cruzada desse modelo e aí você sim vai verificar aí qual foi o seu RMSE 0,79 e o seu R2 de 0,16 na validação cruzada. Nós poderíamos trocar também, ó, colocar aqui, marcar o alcance. Quando eu marco, ele busca o alcance e coloca aqui como raio de busca. E aqui o número de vizinhos. Então, eu posso fazer uma validação cruzada e verificar, né, se a gente teve algum ganho, que está dando 0,16, 0,791. Tá? Eu vou deixar dessa mesma forma. Aqui em mapa interpolado é quando a gente faz a interpolação. Então, se eu fizer a interpolação, ele vai interpolar esse mapa e vai jogar ele aqui no QGIS para mim. Além disso, ele vai jogar também aqui o shapefile, que seria os pontos interpolados. Tá? Então, eu vou voltar aqui, mandar interpolar. Ele vai mostrar para mim o gráfico. Veja que esse gráfico é uma figura, né? Eu posso salvar essa figura aqui se eu quiser. Eu vou fechar ela. E aqui também está o nosso gráfico. E ele foi salvo aqui no QGIS. Veja que ele está aqui salvo. Veja que ele colocou todos os nossos pontos aqui. Ó. Então, para cada pixel tem um valor. Tá vendo? E ele salvou todos os nossos pontos aqui, ó, dentro desse grid. Então, eu tenho aqui o valor da coordenada x e y daquele ponto. E tem o valor estimado aí da condutividade elétrica no ponto. E eu tenho aqui o valor do pixel. Né? Então, para cada valor de pixel aí, eu tenho um ponto. Tá? Esses pontos aqui de shapefile. Então, foi exatamente isso que ele fez. E aqui está o nosso shapefile interpolado. Tá? Então, olha só. Eu voltando aqui, eu posso desmarcar essa opção e deixar essas outras marcadas, porque agora eu não quero ficar gerando shapefile disso. Então, se eu mandar interpolar novamente, ele simplesmente vai gerar um arquivo com outro nome aqui, ó, um outro raster, tá vendo? Quando krigagem, então veja, ele renomeou aqui krigagem, condutividade elétrica 22. Voltar aqui no plugin. Ok. Além disso, pessoal, vocês poderiam modificar, por exemplo, o seu semivariograma, né? Mexendo aqui, ó, nesses parâmetros. Lógico que o melhor às vezes é ajustar mesmo, mas ele te dá essas opções aí. Além disso, a gente tem uma aba aqui, parâmetros salvos. Se eu quiser, eu posso, com essa configuração que eu fiz, eu posso clicar aqui, ó, em salvar parâmetros. Dessa forma, ele salva todos os seus parâmetros aqui. Agora eu vou lá e vou trocar o meu atributo.
Então, vou trocar aqui para, por exemplo, CTC APH7. Vou importar esse atributo. Pronto. Importei, veja que aqui eu já não preciso definir mais. É interessante a gente manter o mesmo grid, tá? Talvez se você quer gerar zonas de manejo, então é interessante a gente ter o mesmo grid, o mesmo padrão de grid para isso aí casar, tá? Para fazer o casamento dos mapas, para a gente fazer a pilha de mapas. Então é sempre interessante você ter o mesmo polígono de contorno e o mesmo tamanho de pixel para todos os mapas que você vai gerar, tá? Então aqui já está configurado e agora eu vou fazer aqui o semivariograma para o CTC APH7. Vou mandar calcular. Então veja que eu poderia de repente fazer um corte por aqui, né, na minha semivariância, ou deixar da forma que está. Vou fazer um corte nela aqui, colocar 300 metros, colocar aqui 20, ó, mandar calcular. Ok, poderia escolher um outro modelo, vamos deixar esse modelo aí, e vamos deixar aqui marcado com alcance, tal 295 metros. Aqui eu posso calcular a validação cruzada, da mesma forma que a gente fez anteriormente. Aqui eu poderia interpolar esse atributo e posso também salvar o atributo. Pronto, salvei. Eu não vou interpolar esse atributo agora. E eu vou fazer o seguinte, pessoal. Aqui, ó, eu vou remover esse segundo mapa que eu fiz. E vou remover esse aqui também. Eu vou fechar o plugin e vou abrir o plugin novamente. Quando eu abro o plugin novamente, então aqui eu vou importar o meu atributo CTC APH7, definir aqui o polígono de contorno. E agora, se eu vier aqui em interpolação, eu poderia mandar calcular e gerar aqui todo o semivariograma aqui da CTC7. No entanto, eu já tinha salvo ela aqui, ó. Então, simplesmente eu posso dar um duplo clique aqui e ele vai abrir o último que você havia feito. Aí, se você resolver, você poderia, eu queria, na verdade, a condutividade elétrica. Então, eu posso clicar aqui e abrir a condutividade elétrica, ele vai abrir o último que você havia feito e havia salvo. Se você fizer uma modificação aqui, vamos imaginar, fiz essa modificação e quero salvar essa última modificação, você pode salvar. Ele fala que já existe, você pede para substituir. E aí, ok, quando eu abrir a CTC e voltar na CE20, eu vou ter o último que eu salvei, tá? Dessa forma que é feito. Então, eu poderia vir aqui na CTC, abrir ela e simplesmente mandar interpolar. Então, pronto, ele fez a interpolação e jogou para mim lá no QGIS. No entanto, veja bem, eu poderia, talvez, querer interpolar todos que eu salvei. E aí você pode selecionar eles e interpolar variáveis selecionadas. Quando você faz isso, ele vai pegar um por um, ele pergunta aqui se eu quero continuar, porque ele vai jogar, ele vai exportar tudo para o QGIS. Os mapas serão exportados para o QGIS. Deseja continuar assim? Então ele vai pegar a condutividade elétrica 20, gerar o semivariograma dela e vai fazer a interpolação e jogar aqui no QGIS. Depois ele vai abrir a CTC e vai fazer a mesma coisa, gerar o semivariograma que eu tinha salvo por último e vai jogar aqui no QGIS. Veja só, vou fechar aqui o plugin. Dessa forma, então, ele criou para mim aqui outro valor de krigagem. Veja que agora ele nomeou aqui com KRIG, condutividade elétrica 23, que seria o terceiro arquivo que eu fiz já. E aqui a krigagem CTC APH7 é o segundo arquivo que eu faço, que o primeiro eu tinha feito de forma individual. Tá? Mas eles são iguais. Então aqui a CTC, ó, é o mesmo mapa, eu poderia excluir esse segundo aqui. E a condutividade elétrica, a primeira que eu fiz, e aqui eu tenho a segunda que eu fiz. Veja aqui que tem uma pequena modificação, porque a gente trocou o modelo. Tá? Mas é basicamente igual aos dois mapas. A única diferença é que nesse aqui a gente usou um modelo linear com patamar e nesse aqui a gente usou um gaussiano. Pessoal, então é isso. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.